A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus para nós nesse domingo de Páscoa, nós que estamos celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Páscoa significa passagem, e entendemos à luz da Palavra de Deus que passamos da velha vida para a nova vida, uma nova vida em Cristo Jesus. E graças a Deus por isto, porque foi o Senhor Jesus quem conquistou isto para nós, quando morreu ali na cruz do Calvário. E é justamente com essa temática, as conquistas que Jesus Cristo obteve por nós na cruz. É com essa temática que eu quero trazer a mensagem para nós neste dia. E ela está baseada na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3 e versículo 12. E a palavra de Deus nos diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Aqui diz o apóstolo Paulo, ele fala sobre conquista. Fui conquistado por Cristo Jesus. Penso que, e assim entendo de acordo com esta palavra que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, que a primeira conquista que Jesus ali teve na cruz foi o ser humano perdido, conquistar o ser humano novamente para Deus, o ser humano perdido no seu pecado. Mas eu quero ainda trazer uma letra de uma música que certa vez cantávamos quando ali participava do grupo de jovens na minha igreja. Essa canção dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Hoje eu entendo que essa canção ela tem algumas ressalvas que precisam ser destacadas. A primeira delas é quando na letra ela diz é direito nosso. E entendemos pela palavra de Deus que nada nós temos da parte do Senhor como um direito, mas tudo nos é concedido pela sua graça. Também a própria expressão tudo que Jesus conquistou na cruz. O que quer dizer tudo? Tudo que Jesus conquistou na cruz de fato é uma verdade, até porque o trabalho, aquilo que Jesus Cristo fez com a sua morte, sendo ele crucificado na cruz, mostrou-se uma obra completa, perfeita e definitiva. Nada ficou pendente para trás. Mas é preciso nós analisarmos o conceito de tudo, principalmente numa época como nos dias de hoje, onde na subjetividade humana muitos podem atribuir questões e elementos com as quais a cruz não teve compromisso nenhum. Em Efésios capítulo 1 e versículo 3, o apóstolo Paulo também escrevendo, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E essa palavra, toda sorte de bênçãos espirituais, ela pode como que concordar com esta expressão que a canção dizia, tudo que Jesus conquistou na cruz. Mas não. A palavra toda sorte de bênçãos espirituais, ela vai justamente em contraposição ao conceito de bênção que era sugerido lá no Antigo Testamento, quando tudo estava meramente aquilo que era temporal, as questões dessa terra e desta vida, aquilo que era material, aquilo que era passageiro. Todavia, quando a palavra de Deus nos fala sobre bênçãos espirituais, ela está nos falando sobre bênçãos no sentido eterno. Não é temporal, não é material, não é passageiro, é espiritual, é eterno. E é isso que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, acompanhando essa mesma ideia, esse mesmo conceito do que é espiritual e eterno, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele vai trazer dentro de um contexto onde ele está motivando os irmãos a despeito de toda a dificuldade e luta que é a nossa caminhada de fé. Então ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então o conceito de bênção no Antigo Testamento era aquilo que se via,
era a conquista na guerra, era a posse da terra, eram bens materiais. Mas a Bíblia diz que isto é passageiro. Mas o que não se vê, o que é espiritual, isso é eterno. E é com esse tipo de bênção que Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, conquistou para nós. É como um certo post que o pessoal compartilha nas redes sociais atribuído a um pastor, quando esse pastor diz: Jesus não morreu numa cruz para você ganhar dinheiro e nem bens materiais ou ficar rico, mas Jesus Cristo morreu para que você tenha salvação. Então é com base nisso, baseado nessa ideia, nesse conceito de conquista, que eu quero aqui destacar em 3 pontos quais foram as conquistas que Jesus Cristo adquiriu ali na cruz do Calvário para nós. A primeira delas é a salvação. A salvação é a primeira conquista que nós aprendemos pela palavra de Deus e que Jesus Cristo adquiriu ou conquistou para nós. E nós precisamos entender o porquê de salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Salvar os pecadores. É interessante porque a Bíblia ela vai ser muito clara e muito bem definida a respeito desse conceito de que todos os seres humanos, todo homem na sua condição natural, ele é um pecador. Tanto é que em Romanos 3:23, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos estão afastados da presença do Senhor. A realidade do pecado ela é inerente a nós. Já dizia o salmista: porque eu nasci em pecado, a minha mãe concebeu-me em pecado. E como a gente diz, o pecado, nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. E essa realidade, ela é comprovada a partir das consequências do pecado na nossa vida. E uma delas é a própria morte, conforme diz também a palavra do Senhor no livro de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:12, que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Então uma prova que de fato não existe ser humano, conforme diz-nos a palavra de Deus, que faça o bem e que não peque, é que todos vivem a realidade da morte, porque a morte é uma consequência do pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para tudo isso, porque Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, conquistou-nos a salvação. Jesus conquistou a salvação. E por que Jesus Cristo ele se propôs a dar a salvação a nós, conquistando ela por intermédio da sua morte ali naquela cruz? Porque a palavra do Senhor diz que a motivação foi o amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha a morte eterna, mas tenha a vida eterna. E glórias a Deus por esta verdade. Esta salvação ela não pode ser gerada pela nossa capacidade e nem por outros meios, mas é somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro, fazendo um de seus sermões, pregando, ele vai dizer o que está lá em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a primeira conquista que nós aprendemos na palavra de Deus: nós seres humanos somos pecadores, mas Jesus Cristo conquistou a salvação. E em Cristo Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. É por isso que, se Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A segunda conquista que nós entendemos pela palavra de Deus, que Jesus Cristo adquiriu na cruz, é a libertação e a transformação. A libertação do pecado e a transformação de uma velha vida para uma nova vida.
Isso não está na nossa capacidade, mas foi Jesus Cristo quem conquistou por nós naquela cruz. Em Colossenses 2,15, tem um versículo que é um dos versículos que eu mais gosto da palavra de Deus, e ele diz: tendo Jesus despojado todos os principados e potestades, ele os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. O apóstolo Paulo, ao escrever esse versículo, ele faz uso de uma imagem de guerra, muito comum naquela época, quando ali, as tropas romanas, o exército romano, quando eles ali tinham guerra com outros exércitos, e não diríamos assim apenas o exército romano, mas era comum ali nas questões de guerra, onde o vencedor, ele ia lá no derrotado e o despojava de toda a sua capacidade, da sua força bélica, do seu armamento. Ele tirava a força do inimigo, ele despojava o inimigo. E ali então ele triunfava sobre aquele inimigo que estava derrotado. Pois o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo triunfou sobre principados e potestades. Ele os despojou ali na cruz do Calvário. Em que sentido? Jesus Cristo, ele tirou do inimigo a força que ele tinha ou que ele possuía, e essa força que ele exercia sobre o ser humano na sua condição de pecado. Jesus Cristo, ele tem esse combate direto ali na cruz, e o que para muitos era a sua derrota no plano espiritual, era a vitória do Senhor Jesus Cristo. E louvado seja Deus por esta preciosa e maravilhosa verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu para nós e por nós a libertação e a transformação das nossas vidas. O ser humano, ele não é livre por si próprio, ele não é liberto nas suas próprias condições. Mas quando Jesus Cristo derrota Satanás e seus demônios na cruz, ele conquistou a liberdade para o ser humano que vivia nessa condição de escravidão, debaixo do jugo e do poder das trevas. Aquele que recebeu a Cristo e a salvação, agora ele é livre das garras do inimigo. Outrora, diz-nos a palavra em Efésios 2,2, outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. É uma linguagem que a Bíblia descreve sobre a triste realidade daqueles que ainda estão presos sob o poder das trevas. Mas quando alguém entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, ele usufrui dessa conquista que Jesus ali na cruz do Calvário adquiriu por nós e para nós. Jesus Cristo nos libertou. E ele diz lá em João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E libertados do pecado, diz Romanos 6,26, somos transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Romanos 6,22, não 26, Romanos 6,22. O que esse versículo está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer que alguém que passa pelo processo da libertação do pecado, essa pessoa ela é transformada em uma serva do Senhor e terá agora a sua vida vivida em santidade, de acordo com os princípios da palavra de Deus. E de fato, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Sua vida foi liberta, e porque foi liberta, ela foi transformada. E como tal, essa pessoa agora vive o padrão de Cristo. A partir de então, essa pessoa terá a presença do Espírito Santo conduzindo a sua vida. E ele conduzirá os seus passos a um novo estilo de vida. Essa pessoa vive agora como que um novo ser, uma nova criatura. Ele nasceu de novo. A palavra de Deus diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive mais sob a prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então nós aprendemos como a segunda conquista que Jesus Cristo obteve ali na cruz, a libertação e a transformação de vidas. Somente Jesus pode fazer isso pelo ser humano. E a terceira e última que eu quero aqui destacar, o Senhor Jesus Cristo concedeu-nos o livre acesso
à presença de Deus. A terceira conquista é o livre acesso que nós temos hoje na presença ou diante da presença de Deus. A Bíblia nos diz que por ocasião da crucificação, e Jesus então tendo expirado, entregando já o seu Espírito ao Pai, aconteceu de forma instantânea, imediatamente naquele momento, o véu lá no templo, alguns quilômetros dali do Calvário, lá na cidade de Jerusalém, porque Jesus foi crucificado fora da cidade, e diz que naquele mesmo momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu, ele tinha uma espessura de aproximadamente de 7 a 10 centímetros. Ele possuía 9 metros de largura e 18 metros de altura. Ele era um véu enorme, ele era diríamos assim, como que uma cortina extremamente gigantesca. E ela se rasgou de alto a baixo. Por que não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo? Porque ali não teve a intervenção humana, mas foi o próprio Deus, que a partir do momento em que o seu Filho Jesus, tendo morrido como sacrifício perfeito naquela cruz, ele então agora rasga aquele véu, e aquele véu simbolizava a separação de Deus com os homens, o Deus Santo que não compactuava com a realidade do ser humano no seu pecado ou na sua pecaminosidade. Mas Jesus Cristo conquistou para nós e por nós, ali na cruz, esse livre acesso. E é por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer, na palavra em Hebreus, que agora nós temos esse livre acesso. Nesta passagem, então, de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 19 a 21, diz então a palavra do Senhor que, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque antigamente, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, apenas uma pessoa, o sumo sacerdote, representando o povo diante do Senhor. Ele adentrava naquele recinto do templo chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Esse recinto ele estava, de fato, ali separado pelo véu. E quando o sumo sacerdote adentrava naquele espaço e ali oferecia o sacrifício tanto por si como pela nação, a glória do Senhor se manifestava. E sendo uma vez por ano, é como que renovava o ciclo e Deus ali concedia por sua misericórdia e graça, mediante essa intermediação do sumo sacerdote, pelo sacrifício que ele ali oferecia, então era dado como que uma nova oportunidade, era um novo ciclo que estava se reiniciando ali para a nação de Israel. As pessoas elas não tinham livre acesso na presença do Senhor. Elas precisavam de um representante, elas precisavam de um mediador, que era o sacerdote, o sumo sacerdote. Pois hoje Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele que morreu naquela cruz, e pelo seu sangue nos deu esse livre acesso na presença do Pai. E hoje nós podemos recorrer ao nosso Deus em oração, buscar a Ele, suplicar a Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que antes era impossível, agora foi conquistado por Jesus na cruz. E glórias a Deus por isto. Eu quero ainda concluir dizendo que toda esta realidade mencionada a respeito da salvação, libertação do pecado, transformação de vida e o livre acesso na presença de Deus é transmitido de inúmeras outras formas de linguagem na palavra do Senhor. E eu quero aqui mencionar e citar algumas delas. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos regenerou para uma vida de esperança ou uma viva esperança, e essa viva esperança que é uma coroa imarcessível e que está reservada no céu para nós. Não somos mais peregrinos, diz-nos a palavra de Deus, e nem forasteiros,
mas somos concidadãos dos santos, porque somos da família de Deus. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Estes são apenas alguns textos da palavra de Deus, alguns versículos, dentre inúmeros outros que revelam essa nova realidade que Cristo nos proporcionou ao ter morrido na cruz do Calvário. Ele conquistou para nós e por nós. O apóstolo Paulo diz, conforme o texto base dessa reflexão, que serviu de norte para a mensagem que eu compartilhei, ele diz assim, ele fala de duas conquistas. Uma delas é ele mesmo sendo uma conquista. Sim, Jesus foi quem o conquistou e foi lá na cruz. Foi dolorido, foi cruel, pesado, mas Jesus foi até o fim. A palavra em Isaías 53 diz que a despeito de Jesus ter ali sentido ter transpassado, moído, oprimido, humilhado, mas ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito, conforme diz Isaías 53:11. E por que Jesus Cristo ficou satisfeito? Porque ele conquistou aquilo que é de mais precioso, a vida humana. Mas há uma menção de uma segunda conquista, e é a meta que Paulo estabelece para a sua caminhada de fé. Ele diz: prossigo para conquistar aquilo. Ele está falando da sua vocação como cristão. Jesus o conquistou para a salvação e uma vida nova. E agora o seu objetivo é lançar mão dessa bênção. E para isso ele diz: esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Naquele dia, naquela cruz, Jesus, ele disse: está consumado. Ou seja, eu consegui, eu consumi a obra. Agora é função nossa valorizarmos e não negligenciarmos tão grande salvação, conforme nos diz Hebreus 2:3. Fazer como o apóstolo Paulo, que ao fim de sua jornada, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Jesus ressuscitou, e esta é a mensagem da Páscoa. E porque ressuscitou, cremos em um Deus vivo. Ele um dia voltará para buscar a sua igreja. Virá com grande poder e glória. E louvado seja o nome de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma bênção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.